Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão se cuidando, lavando as mãozinhas, usando máscara, não colocando a mãozinha na boca. Outra coisa que eu queria falar: vocês estão assistindo aos vídeos? Gente, é importante assistir, né? Todos os vídeos, fazer todas as atividades que eu estou pedindo. Os nossos estudos não podem ficar parados, é muito importante, não podem mesmo. Os estudos devem continuar, eles não podem ficar parados, tá bom? Então, conto com a colaboração de todos vocês. Agora, eu vou explicar o que é para fazer para essa semana, né? Vocês vão assinalar em cada alternativa a forma correta de escrita das expressões. Vocês vão marcar se é certo escrever por enquanto junto ou separado, de repente junto ou de repente separado, o que junto ou o que separado, por favor junto ou por favor separado, embaixo junto ou embaixo separado, em cima separado ou em cima junto. Leia depressa, sem tropeçar e sem deixar a sua língua travar. Até tu, seu urubu, quer a pele do tatu? Circule as palavras que terminam com a letra U. Por que essas palavras são escritas com U no final e não com a letra O? Gente, vamos relembrar? Por que as palavras terminam com U? Olha, urubu. Qual que é a sílaba tônica da palavra urubu? Qual que é a regrinha que a gente aprendeu? Tatu. Por que tatu termina com U? A gente aprendeu que se a sílaba tônica for a última, a palavra vai terminar com U. E se a sílaba tônica for a penúltima, termina com O. Então, por isso que urubu termina com U e tatu termina com U. Nesse capítulo, você trabalhou com o dicionário e aprendeu o que é verbete. Verbete, a gente aprendeu que é cada palavrinha que tem lá no dicionário. Com um colega, não tem jeito de fazer com um colega, a gente está sozinho, que a gente está de quarentena, está em isolamento social, então cada um vai fazer o seu. Complete os diagramas a seguir sobre tudo que vocês descobriram e aprenderam com esse trabalho. Ao final, faça a correção desta página com seus colegas e professor. Então, aqui vocês vão colocar o que é verbete. Onde são encontrados os verbetes? Encontramos informações sobre temas pesquisados. Encontramos informações como significado da palavra, sua classificação gramatical, adjetivos, se é substantivo, etc. Aí a palavra é separada em... Então, vocês vão completar, tá bom? Esse diagrama. Língua portuguesa. Ou. O professor ditou algumas palavras. Veja como um aluno a escreveu. Se a escrita da palavra estiver correta, faça um pequeno V, certo? Um V. E se estiver errada, marque-a com um X. 14 palavras? Sim, não. Tatu. Se ele estiver escrito certo, vocês vão fazer um Vzinho. Se estiver escrito errado, um Xzinho. Em cada palavrinha. Então, as palavras são tatu, urubu, tombo, coco, saco, machado, abraço, machucado, livro, muito, bonito, caju, peru e sonho. Agora, reescreva corretamente
as palavras que foram registradas de maneira incorreta. E o que vocês vão fazer para saber se a palavra é com O ou com U? Acha a sílaba tônica, gente. Achando a sílaba tônica da palavra, você vai saber se ela termina com O ou com U. Em cada palavrinha, volta lá, olha, em cada palavrinha a gente fala, ó, tatu. A sílaba tônica é a U, é a última. Então a palavrinha vai terminar com U, então tá certo. Agora olha lá no urubu. Vou dar esses 2 exemplos e depois vocês vão fazer o resto. Urubu termina com a sílaba tônica, é a última, então termina com U e não termina com O. Em cada palavrinha, vocês vão descobrir a sílaba tônica e aí vocês vão conseguir também saber se termina com O ou com U. Facinho de fazer, não é? Então vamos lá. Bancando o detetive. Pare e observe o que está acontecendo em sua sala de aula. Em seguida, construa 3 frases declarativas que revelam, por exemplo, o que algum colega está fazendo, como está seu professor ou sua professora. Vai ser divertido. Olha, nós não estamos em sala de aula, mas por isso a gente não vai fazer atividade? Não, vamos fazer sim. Só que vocês vão construir as frases, mas vocês vão falar o que está acontecendo na casa de vocês. Vocês vão falar o que a mamãe está fazendo, o que o irmãozinho está fazendo, o que o papai está fazendo, o que você está fazendo. Então, vocês vão construir as frases, mas sobre o que está acontecendo na casa de vocês e não na nossa sala de aula, ok? Descubra a palavra intrusa em cada grupo. Ela está escrita incorretamente. Pinte-a com um lápis colorido e faça no espaço a correção da escrita, mostrando por que a palavra que você marcou não pode permanecer no grupo. Longe, noite e colibri. Peixe, caqui, jabuti. Dente, ali, bisturi. Rinoceronte, elefante e abacaxi. Em cada grupo tem uma errada. Vocês vão marcar com lápis colorido a que está escrita errada em cada uma. Vai escrever ela aqui embaixo certo, tá bom? Utilize a palavra tontura para construir uma frase exclamativa que dê a ideia de surpresa ou admiração. Exclamativa termina com o ponto de exclamação. E a palavra que tem que usar, gente, é a palavra tontura. Não pode ser tonto, tem que ser tontura. Como se escreve? Nesse jogo, selecione a letra correta para preencher os espaços vazios nas palavras. Mas lembre-se, nem sempre a pronúncia corresponde à escrita. Então, vocês vão no Bernoulli Play, ler o QR Code e pode brincar. Agora a gente está indo para o capítulo 4. É hora de rimar e brincar. E aí, olha só. 3 tigres tristes listrados dos trópicos trafegam num trator enquanto traçavam 3 travessas com trocentos trios. A aranha faz a teia com preguiça de caçar. Fica quieta esperando um inseto bobear e cair na sua teia para a fome saciar. Adoleta, le petit petit polá, le café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Pense e responda. Você conhece alguns desses textos? Você conhece alguma brincadeira que se faz com um desses textos? Você sabe de algum outro que também usamos para brincar? Neste capítulo, é importante, a partir desse momento,
Seja muito confiante. Leia cada uma das páginas penduradas no varal e descubra o segredo da brincadeira genial. Antes de ler, volte a cada um dos textos que aparecem nas páginas de abertura e anote no espaço de cada página o gênero textual a que eles pertencem. Por exemplo, se é uma receita, se é um poema, se é uma canção, se é um conto, se é uma parlenda, se é um trava-língua. Agora escreva 2 características que todos esses textos têm em comum. Em comum é o que, gente? Vocês lembram? Parecidas. Então, vocês vão olhar 2 características que todos os textos da página de abertura têm em comum. Aí eu vou falar o que é parlenda. As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitadas em brincadeiras de crianças. Possui uma rima fácil e, por isso, são populares entre as crianças. Muitas parlendas são antigas e algumas delas foram criadas há décadas. Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma importante tradição cultural do nosso povo. Então tem muita brincadeira que a gente faz com parlenda. E agora eu coloquei alguns exemplos de parlendas pra gente. Olha, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar em inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Pisei pro mocinho, o mocinho gostou. Pisquei pro mocinho, o mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3. Janela, janelinha, bota campainha, din-dom. Vocês lembram? Vocês já brincaram? Assim, janela, janelinha, bota campainha, din. Então, as parlendas a gente faz brincadeiras com elas. Trava-línguas. Bem, por se tratar de um jogo verbal que consiste em dizer de maneira rápida e clara versos e frases com sílabas difíceis de se pronunciar, a brincadeira acabou ganhando esse nome, pois dá um verdadeiro nó na língua de quem brinca. Os trava-línguas têm sua origem na cultura popular e podem ser uma brincadeira bem interessante, que podem nos ajudar a melhorar nossa pronúncia e dicção, além de ser um jogo que pode ser também jogado entre amigos, provocando disputas e muitas gargalhadas. Por quê, gente? Porque a gente tem que falar rápido, sem errar, e as palavras, elas são palavras que têm alguns sons parecidos, só que todas diferentes, então parece que a língua da gente está dando um nó. Então, os trava-línguas podem ser um divertido exercício de linguagem, porque aí a gente vai treinando a nossa fala. E aqui tem, veja agora alguns exemplos de trava-línguas para você exercitar, não só a língua, mas para colocar em prática também a linguagem. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Falar devagar é fácil, mas rápido é muito difícil. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendar. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. O trava-língua pode ser jogado entre amigos e, além de ser um jogo, pode ser um ótimo exercício de linguagem. O tempo perguntou para o tempo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Decifre a mensagem enigmática a seguir e descubra o nome de um gênero textual muito usado em brincadeiras infantis. Qual que foi o gênero textual que eu falei agora? Eu falei de 2. Eu falei da parlenda e do trava-línguas, que são 2
gêneros textuais que a gente usa muito nas brincadeiras infantis. Então, anote a seguir a resposta encontrada. O que vocês vão fazer? Olha, panela. Só que na panela eu vou tirar o né. Então, vai ficar só o pá. Rua. Eu vou tirar o ua. Vai ficar só o R. Lenço, eu vou tirar o só, vai ficar o lem. E dado, eu vou tirar o dó, vai ficar dá. E aí vocês vão descobrir qual que é o gênero textual que tá falando aqui, tá bom? Observe a imagem a seguir. Ela mostra duas brincadeiras, desembaralhe as palavras e descubra a brincadeira. Desculpa, gente. Observe a imagem a seguir. Ela mostra duas crianças brincando. Desembaralhe as palavras e descubra a brincadeira. Convide um colega para brincar com você. Então, essa brincadeira também é uma brincadeira com uma parlenda. É a brincadeira da adoleta. Tá? Então, vocês vão desembaralhar e vão escrever aqui, ó. Adoleta, le petit petit polar, le café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Leia a parlenda a seguir. Uma pulga na balança deu um pulo e foi à França. O desenho da pulga e na balança. Gente, isso aqui, que símbolo é esse? De onde que é esse monumento? É a Torre Eiffel, não é? E ela é lá da França, não é? Então, vamos lá. Por dentro do texto, circule no texto as palavras que rimam. Olha, vamos ver quais são as palavras que rimam aqui, ó. Uma pulga na balança deu um pulo e foi à França. As palavras, para rimarem, elas têm que terminar com o mesmo som. Então, olha aqui, ó. Balança e França. Vocês vão circular as palavras que rimam. Copie do texto o verso que mostra uma habilidade da pulga. Aonde que está falando aqui uma habilidade da pulga? Uma pulga na balança deu um pulo e foi à França. Em qual frase está falando, em qual verso está falando da habilidade da pulga? Observe a ilustração e converse com seu professor e colegas. Que elemento da ilustração você acha que representa a França? Eu já dei uma dica lá atrás. O que é? Qual que é o monumento que está lá, que a gente, quando vê, a gente sabe que já está falando da França? Complete a parlenda a seguir utilizando outras palavras que rimam. A gente agora não pode fazer igual está no texto, a gente vai fazer outra. Uma pulga, aí vocês vão completar. Deu um pulo e foi ao, tá bom? Depois que vocês completarem essa parlenda, cada um vai fazer a sua, tá? Vocês vão desenhar uma imagem que representa os versos da parlenda que vocês criaram. Aprendendo mais. A Torre Eiffel é uma torre de ferro construída há mais de 125 anos. Ela fica em Paris, na França, e é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo inteiro. Por dentro do gênero, leia a parlenda a seguir. Algumas palavras se perderam dos versos. Descubra qual é o lugar de cada uma delas. Observe as rimas para colocá-las em seus lugares. Olha, aqui tem a palavra gente, mundo, cachimbo, barro, ouro. Então, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimba de ouro, bate no jarro, o jarro é de barro, bate no touro, o touro é valente, machuca a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Outras fontes. Após preencher o texto, que tal assistir a essa parlenda em uma divertida animação? Acesse o QR Code ao lado. O texto que você leu é uma parlenda, mas o que é parlenda? Eu já falei. Parlenda é um conjunto de palavras organizadas em versos
com rima ou não e que geralmente envolve uma brincadeira, um jogo ou movimentos feitos com o corpo. Decifre os versos e descubra outra parlenda. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aquela, ó. Leque sem o lé. Mais o M, coco menos o co. Chimarrão menos o marrão. Chave menos o vé. Rabo menos o mais o rabo. Mais escola sem o cola. Pipoca sem o poca. Chafariz sem o fariz. Copo sem o pó. Camelo sem o cá, sem o ló. Mais pão, mais saco menos o sá. Mais M, mais lata sem menos o tá. Garfo sem o fó. Ventilador sem o vem, sem o lá e sem o do. E xadrez sem o dres. E aí vocês vão descobrir outra parlenda. Quanta bagunça! Duas parlendas se misturaram. E agora? Desembaralhe os versos e organize as parlendas novamente. Utilize duas cores diferentes para grifar os versos e depois reescreva-as no espaço indicado. Olha só. Galinha choca, rei capitão, saiu pulando do meu coração. Soldado ladrão, feito pipoca, moça bonita, comeu minhoca. Então, vocês vão separar. Aqui é uma parlenda e aqui é outra parlenda. Aqui é a da galinha choca e aqui é do rei capitão, tá? São duas parlendas que se embaralharam e vocês vão separar. Anote os versos que sua professora irá ditar. Depois circule as palavras que rimam. Então, presta atenção, eu vou ditar agora. Então, olha só. A casinha da vovó, cercadinha com cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, eu vou falar de novo. A casinha da vovó, cercadinha com cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, vocês vão anotar o que eu falei aqui, ó. Cercadinha com cipó. Com certeza não tem pó. São essas duas frases que vocês vão escrever, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.